Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer o convite de moderar essa sessão. Para mim é um prazer. Eu que não saí do PNCT, continuo aqui com a Fernanda. E hoje, em comemoração à Semana da Tuberculose, que é uma semana super importante para a gente, né? Primeiro, para reafirmar o compromisso do Ministério da Saúde com as ações de tuberculose. Segundo, é para conseguir conversar com as pessoas que trabalham com tuberculose, da importância do que a gente vem fazendo, do que o Ministério vem fazendo, e mostrar que ainda apesar da pandemia, é possível a gente avançar com o que já havia sido programado, né, com os propósitos do Programa de Controle de Tuberculose, que está dentro da Coordenação Geral de Doenças de Transmissão Respiratória. Então, na nossa webinar de hoje, que o tema é Novas Tecnologias para o Enfrentamento da Tuberculose, a gente tem dois convidados bem ilustres, até que dispensariam apresentações. O primeiro é o professor Afrânio Kritsky, que é conhecido na tuberculose, né, histórico até eu diria, em todas as publicações internacionais e nacionais que falam de autoria de artigos em tuberculose, o Afrânio, eu posso dizer com bastante segurança, que é a pessoa que mais publica em tuberculose no Brasil e talvez no mundo entre os pneumologistas. Então, Afrânio, bem-vindo. Afrânio é um colaborador nosso de longa data, é quase um guru aqui para a gente. E Fernanda, a gente assim, tem uma trajetória conjunta há vários anos, a gente se encontrou já no passado em outros cenários, e Fernanda sempre muito guerreira, quase missão dada, missão cumprida. E talvez essa missão que ela tem agora na mão é uma das, talvez, né, Fernanda, uma das mais desafiadoras. É conseguir tocar um programa no meio de uma pandemia. Um programa que trata de uma doença que em várias partes do mundo é negligenciada. Em alguns aspectos, também no Brasil, a gente vai ver que tem áreas ainda na tuberculose que precisam ser vencidas. Então, para a nossa sessão de hoje, eu vou dar a palavra primeiro para o professor Afrânio e depois para a Fernanda. Então, Afrânio, você tem a palavra. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu quero fazer um disclosure. Eu estou sem máscara porque eu estou em casa e aqui está ventando bastante, então não tem problema de contaminação, tá? Essa é a primeira coisa importante para trazer. Eu agradeço o convite, claro, é um prazer estar aqui. E o tema que me foi trazido é assim, comentar experiência sobre a questão de novas tecnologias e como é que ela pode impactar nos indicadores de tuberculose. Eu tenho 15 minutos, eu vou tentar cumprir, né? Mas eu assim, acho que é importante trazer para vocês, eu não vou mostrar slides, é apenas uma fala com comentários, minha visão sobre a questão desse tema. Eu quero relatar primeiro que na década de 70, o Brasil fazia pesquisa clínica, ensaios clínicos, avaliou o esquema de primeira linha e foi um dos primeiros países do mundo que incorporou o esquema de primeira linha. Então, o Ministério já fazia pesquisa na época em tuberculose. Na década de 70, no final, a tuberculose, a mortalidade caiu muito, muito mais nos países ricos, e ela passou a ser considerada basicamente erradicada. Então, a tuberculose saiu do mapa da mídia, da imprensa, e a academia e a sociedade civil foi convidada a não mais participar. Esse era o cenário final de 70, no mundo todo. Na década de 80, óbvio, né, o homem acha sempre que vence a natureza, mas não aprendeu ainda. Veio a questão da infecção pelo HIV, e no final da década de 80, perdão, apareceram vários surtos de multiresistência em pacientes HIV positivo nos Estados Unidos e na Europa. Isso assustou todo mundo, porque afetava basicamente pessoas de classe média, classe alta, muita mortalidade de 90%. Todo mundo ficava apavorado. Então, a tuberculose voltou para a capa da Times, da Newsweek, né, para os jornais.
e foram criados vários investimentos em programas de AIDS no mundo todo, programas dos Ministérios da Saúde. E nesse contexto, em 2003, a OMS considera a tuberculose como emergência global e lança um plano. E nesse plano tem 8 itens, 8 temas. Mas o mais importante era a introdução do famoso tratamento diretamente observado, o DOT. Né? O foco era esse. Dentre os 8 temas, a pesquisa estava lá embaixo. E estava escrito assim, pesquisa não pode atrapalhar as ações do programa. Então, isso do 93, o foco era melhorar as ferramentas de controle da tuberculose clássicas, né? E nesse momento já se percebia uma dificuldade de interação e conversa dos 2 programas de tuberculose, uma lógica vertical, e o programa de AIDS, que é uma lógica horizontal. Enfim, isso de alguma forma persiste até hoje. Isso foi em 93. No final da década de 90, ocorreram vários surtos de multiresistência no leste europeu e depois na China e na Índia. Em 2006, quer dizer, nesse período todo, o foco era o DOTS. Em 2006, a OMS, com o Stop TB, lança um novo plano global, e nesse plano tem 6 temas. E é interessante, nesse momento, é a primeira vez que a academia é chamada de volta, é um dos 6 temas, e a sociedade civil também. Então, quem foi, na verdade, entre aspas, banido do teatro, de operações da década de 70, foi chamado de volta. Né? E o foco, basicamente, era multiresistência HIV, enfim, melhorar a performance do programa. E em 2006. Em 2007 é importante, porque aí é o gancho para o tema da nossa conversa, a OMS adota para todos os agravos de saúde, não só TB, GRADE. O GRADE é um sistema de como é que você avalia tecnologias para a OMS recomendar. Então, a OMS, o GRADE, ele consiste na evidência científica, agora é uma discussão, felizmente, é bem discutido isso por causa do Covid, mas é importante dizer para vocês que eu fiz faculdade no Paraná na década de 70, nunca tive uma aula de pesquisa. Evidência científica não existia, né, para o médico, para o aluno. Então, a evidência científica começou a ser proposta no mundo, na área da saúde, no final da década de 90. Mas o GRADE, ele incorpora a evidência científica, mas também com a força de recomendação. Porque a evidência, normalmente, são ensaios clínicos, pesquisa em centros de pesquisa, que não são na rotina. E, então, a força de recomendação o pessoal do OMS analisa os estudos e verifica se aquele resultado, de fato, pode trazer benefício para o sistema de saúde e não malefício. Isso é o GRADE, em 2007. Em 2008, a OMS já recomenda o primeiro teste molecular, que foi o teste da fita Heine para detecção de multiresistência. Fita Heine, em 2008. Mas não deu Ibope, porque precisava de um laboratório de biologia molecular, era uma empresa alemã. Quem, na verdade, gostou do teste foram os russos, basicamente. Em 2010, aí vem a panaceia, eu não quero desmerecer, muito pelo contrário, foi uma coisa disruptiva, foi muito bom, e veio o GeneXpert em 2010, porque é um teste que pode ser feito no laboratório de análises clínicas, né? Detecta resistência à rifampicina, e foi todo mundo ficou feliz da vida, e eu sempre o crítico da gente, e como é que funciona na rotina? Deve lembrar disso. A Fran é o chato. Mas eu nunca. É uma tecnologia maravilhosa, é muito boa. Né? E foi recomendada pela OMS em 2010. Mas eu esqueci de falar que em 2009, antes do GeneXpert recomendado, a OMS percebeu que as recomendações feitas em várias áreas, incluindo a fita Heine, ela fez uma análise nos países de alta carga e verificou que nenhum dos países estava analisando o impacto das tecnologias, estava incorporando basicamente. Então, o país usava a recomendação, incorporava a tecnologia, mas não avaliava o impacto econômico, o impacto nos indicadores epidemiológicos. Então, foi criado um grupo de trabalho pela OMS em 2009, chamado Movement Research, do qual eu fui convidado e participei. Esse grupo de trabalho trabalhou até 2015, várias reuniões, várias discussões. Né? Em 2011, foi divulgado um manual de pesquisa operacional na tentativa de promover a pesquisa nos programas de tuberculose, porque o diagnóstico estava feito, faltava o tratamento.
os programas não incorporavam a pesquisa nas suas ferramentas, né? E esse manual era a tentativa de convencer os programas a começar a fazer uma análise, avaliar as suas atividades por meio de pesquisa operacional. Isso foi em 2011. Como eu disse, em 2015, aí finalmente o OMS decidiu e criou e fez a proposta do plano, que é o End the Strategy pelo final da tuberculose. E nesse plano é composto por 3 pilares. O primeiro pilar é focar todas as atenções, ferramentas no cuidado do paciente e família, né? O pilar 2, a promoção social, sociedade civil, enfim. E o pilar 3, a pesquisa. Então, nesse plano, pelo fim da tuberculose, que depois foi referendado pela Assembleia Mundial de Saúde em 2018, esse plano, a pesquisa, a proposta do plano é desenvolver novas tecnologias, novas vacinas, novos medicamentos, novos testes diagnósticos, mas também implantar e avaliar o impacto da implantação, incorporação das tecnologias. Então, essa é o que foi proposto no plano em 2015. É importante ressaltar, eu vou chegar lá na questão das novas tecnologias, eu vou focar mais no diagnóstico. Já falei da fita RAI em 2008, do GeneXpert em 2010. Em 2015, nesse ano que a OMS promulga ou recomenda o plano, nós, do Brasil, conseguimos, eu me sinto muito orgulhoso em ressaltar, nós elaboramos uma agenda nacional de pesquisa. O Ministério da Saúde, a Fiocruz, o CNPq, o MEC e a RedeTB. E foi muito difícil, foi um ano muito, mas a sociedade civil participou ativamente. Essa agenda foi publicada até em fevereiro de 2016. Foi a primeira agenda de pesquisa em nível nacional e, infelizmente, é a única. Nós temos, é um troféu para nós. E aí a discussão, os desdobramentos, era elaborar um plano nacional de pesquisa que foi feito por todos eles, e esse plano foi finalizado em novembro de 2016 e apresentado ao Programa Nacional, ao CNPq e ao MEC. E nessa época já começou a discussão entre nós de que nós tínhamos que focar também em atividades multissetoriais fora da saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Economia, né? Isso era uma discussão muito preliminar na época. Isso foi em 2016. Em 2017, vem a rede de pesquisa BRICS, que foi criada aqui no Rio em setembro de 2017. Foi todo mundo, assim, no mundo todo havia uma expectativa enorme de que, com a entrada de uma rede de pesquisa em TB dos BRICS, que compõe 50% da carga de TB do mundo, e que são países de nível médio de desenvolvimento, todo mundo ficou muito esperançoso. Por quê? Porque de 2015 em diante já estava ocorrendo uma queda de financiamentos, de doações para novas drogas, para novas vacinas. Então, os BRICS foi um alento, foi um sopro de alento para a eliminação da tuberculose em nível mundial. E essas discussões dos BRICS, eu participei ativamente como representando a academia, com o pessoal do Ministério também. E no final deste ano, né, em Moscou, e depois referendado na ONU em 2018, o foco era desenvolver atividades de pesquisa ou de controle, de eliminação, de um modo multissetorial, né? Focando não só na área da saúde, mas também fora dela. Né? E essa era a discussão. E nos BRICS, a discussão foi criar uma rede de pesquisa clínica operacional entre os BRICS que agilizasse a avaliação dos produtos desenvolvidos pelos BRICS. Então, esse foi um dos grandes motes na época. Quer dizer, nós percebemos que quem desenvolvia vacina, teste diagnóstico, medicamentos, era a China, Rússia e Índia. A África do Sul e nós, o Brasil, nós não desenvolvimos, não tínhamos a capacidade. E aí o acordo, o consenso, foi que a África do Sul, que já faz isso, mas que o Brasil e a África do Sul fossem um campo de avaliação das tecnologias produzidas pelos BRICS. E nesse momento de 2018, 2019, ficou acordado, a Denise era coordenadora do programa, e que o Brasil, isso eu elogio de novo nós, né, você, Denise, e Ministério,
de propor participar da avaliação de eficácia do TrueNet, que é o teste molecular indiano, que foi recomendado agora em janeiro de 2020, a avaliação do PPD recombinante russo e chinês, né? E, em paralelo, o Ministério também, em função de ausência de estudos operacionais no mundo, e pela prevalência elevada de resistência hidrazida isolada em alguns estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, a monoresistência hidrazida é 17%. O GeneXpert não pega. Se ele é negativo, você vai tratar como paciente como sensível, mas ele tem resistência hidrazida, ele vai evoluir mal. Isso já tem estudos feitos até pelo município do Rio. Então, tem vários locais em que a monoresistência é elevada e o GeneXpert não dá conta. Então, o Ministério resolveu também financiar um projeto de avaliação da acurácia, mas também do impacto do uso da fita Rain para drogas de primeira linha, drogas de segunda linha, na rotina de vários centros. E a ideia do projeto, que já está começando agora, é avaliar a fita Rain em amostra clínica, não na cultura. E aí sim, nós poderemos oferecer para a rede o GeneXpert, óbvio, Ultra agora, e também a detecção de MDR e XDR na mesma semana. Isso vamos avaliar, a nossa hipótese é que o impacto seja bastante interessante em condições de rotina. Nenhum país do mundo fez isso. Como eu disse, os russos gostaram da fita Rain, não podiam comprar o GeneXpert porque era muito caro, eles não têm subsídio, né? Eles não estão na lista de países que têm acesso ao subsídio como nós. E só para informar que esse é um movimento de interação bastante importante da parceria do Programa Nacional, da Academia Brasileira com os BRICS. Eu queria ressaltar que eu esqueci, me perdoem, vocês lembram que no Plano Global 2006, a pesquisa entrou no cenário, a partir de 2007, o Draulio era coordenador do ITB, foi um momento que houve uma interação muito maior da academia com o programa de tuberculose. Né? E temos construído isso com erros e acertos, né? Uma parceria muito importante que foi muito comentada e o pessoal no exterior entende que nós sempre estamos juntos tentando elaborar. Eu queria só finalizar, faltam exatamente 15 segundos, que nós precisamos, a Fernanda deve lembrar, em 2019, quando o GeneXpert Ultra estava em discussão no Brasil, eu não sabia. E eu falei assim, então vamos comparar com o GeneXpert. Ela falou, não, Fran, impossível, porque agora a Cefeide só apresenta o Ultra, não tem mais o GeneXpert. Isso é um monopólio. Nós estamos refém de um monopólio. Nós somos um país que não desenvolve um teste de diagnóstico de tuberculose, então temos que ficar refém de quem vende. Né? E eu, na época, você deve lembrar, Fernando, eu sugeri fortemente, bom, então vamos incorporar, não tem outro jeito, está com subsídio, mas então vamos avaliar o impacto do Ultra na rede do país. Porque o Ultra é muito mais sensível, em HIV positivo, em posse bacilar, mas ele traz problemas, ele traz os traços, que pode dar confusão na rede, e ele também dá falso positivo nos pacientes tratados antes. Então, como é que o impacto desse Ultra na rede? Isso é avaliação de incorporação de tecnologia que poucos países, infelizmente, têm feito no mundo. E o que é mais, que me deixa muito impactado e triste, confesso, é que, nível mundial, entre os pacientes com tuberculose notificados no mundo, apenas 60% têm acesso ao GeneXpert. No Brasil, 40%. Quer dizer, quais são os motivos pelos quais, apesar do Ministério alocar recursos, equipamentos, insumos, por que, na verdade, os pacientes não têm acesso ao GeneXpert Ultra agora? Então, o TrueNet, eu torço que funcione, né, bem, porque é um competidor do GeneXpert. Assim a gente sai um pouco do monopólio. Eu acho que já passei 1 minuto e meio, desculpe. Eu acho que tentei cobrir mais ou menos. Porque o importante, essa nova tecnologia, ela impacta no programa, ela diminui a mortalidade, ela agiliza o diagnóstico, ela agiliza o tratamento. Esses indicadores de processo que nós temos que priorizar quando incorporamos novas tecnologias quaisquer. Muito obrigado. Frânio, obrigada pela sua apresentação. Foi ótimo você fazer uma viagem no tempo da pesquisa em tuberculose. Eu vou passar a palavra para a Fernanda e depois da Fernanda a gente abre para as perguntas. Fernanda?
Então, obrigada a todos. Eu achei também ótima a apresentação da Fran, na verdade, contar toda essa história tão bem, sem nenhuma apresentação, nada norteador, é incrível. Eu realmente não consigo ter um raciocínio tão bom assim, por isso que eu trago geralmente slides para me ajudar. Pode botar mais a apresentação? Para me ajudar na apresentação. A apresentação que eu vou focar é mais na incorporação de novas tecnologias, pensando no que a gente tem no Brasil, no que ainda falta. Achei que ficou bem legal com a apresentação da Fran, que na verdade a Fran foi muito mais amplo. Aí a gente foca agora só na parte do Brasil, né? Isso ficou bem legal nesse sentido. Pode passar? Então, como nós estamos na pandemia da Covid, como a Denise já falou até um pouquinho sobre isso, em todas as apresentações que eu estou fazendo, principalmente nessa semana, eu tento focar nessa informação que tuberculose é essencial. A OMS, o Stop TB e a gente mesmo divulgou os nossos dados do boletim dessa semana, né, do ano de 2020, e mostrou uma redução importante do número de casos diagnosticados e notificados no nosso sistema de informação, então mostrando como a gente já tem muitos desafios na rotina, mas isso com certeza foi dificultado ainda mais pela pandemia. Então, como o profissional de saúde tem esse papel fundamental em suspeitar de TB, então, um profissional de saúde alerta, pense em tuberculose, ela pode ser até um diagnóstico diferencial com a COVID. Então, identifique quem tem sintomas, investigue as pessoas com sintomas respiratórios, diagnostique a tuberculose, então organize sua rede de serviço, a coleta do escarro, controle, a logística das amostras, e se diagnosticou TB, trate. Organize estratégias para o exame e o cuidado dessa pessoa com tuberculose. Então, mesmo na pandemia, a tuberculose é essencial, a gente não pode esquecer disso. Pode passar. Então, a Fran já falou bem sobre o plano nacional, o plano mundial, né, de eliminação da TB como problema de saúde pública. No Brasil, a gente elaborou um plano nacional nesse sentido. O plano nacional tem algumas etapas. A gente está em momento agora de início da segunda etapa, na verdade vai ir para a consulta pública e todas as pessoas vão poder palpitar, dizer como o plano pode ficar mais operacional e mais estratégico. Então, para alcançar as metas do plano mundial, que são menos de 10 casos por 100 mil habitantes, e redução de 90% dos óbitos, 95% dos óbitos em TB, que no Brasil, no caso, fica cerca de 230 óbitos até 2035, a gente precisa inovar. Então, precisa ter novas tecnologias, seja para diagnóstico, para segmento, para qualidade da assistência, dar mais acesso a serviços às pessoas e fazer coisa nova. Não adianta manter as mesmas estratégias que a gente tem na nossa rotina, que a gente não tá conseguindo alcançar a meta. Pode passar. Então, nesse sentido, pensando no que a OMS realmente recomenda para o mundo, a gente viu que se fizer mais do mesmo, só diagnosticar e tratar a TB do jeito que estava, não ia alcançar essa meta. Então, a OMS mesmo recomenda novas vacinas, novas drogas, novos métodos diagnósticos, na tentativa de otimizar, né, a assistência e conseguir eliminar a tuberculose ao longo do tempo. E mostrando, então, toda a importância da academia nesse processo, que a Fran já contou toda essa história, né? Pode contar. Então, nesse sentido, vieram várias e várias recomendações, novas tecnologias incorporadas, novas validações. Esses aí são somente alguns dos guias e recomendações internacionais do Stop TB e da própria OMS, mostrando que nos últimos anos foi um investimento muito grande e muita coisa nova mudou, mostrando um empenho em relação a esses métodos pela indústria, no caso. Mas a gente sabe que entre você validar, ter uma nova tecnologia e o país se incorporar é um processo muito longo. E eu vou contar um pouquinho desse processo aqui no Brasil. Pode passar. Então, pela OMS, um resuminho de todas as tecnologias incorporadas nos últimos anos, tem novos medicamentos para TB resistente, como a betaquilina, denamanida, bratomanide. Tem novos esquemas de tratamento com esses medicamentos, mesmo para TB sensível, na tentativa de encurtar o tempo de tratamento da TB sensível. Novos esquemas para prevenção, como a rifampicina com a isoniazida. A rifampicina é um medicamento bem antigo, mas ele foi... essas pesquisas mais atuais mostraram que ele é útil para infecção latente, não para TB ativa, por isso esses novos esquemas. Métodos diagnósticos diversos, né?
O Afrânio já citou o MPA, tem o TrueNet, o Expert, o TBLAMP, que também é um método de biologia molecular. Tem ampliado bastante internacionalmente o papel do sequenciamento genético, que a ideia atual é diagnosticar mais precocemente possível a TB resistente e você individualizar o esquema de tratamento da pessoa. Então, quando a pessoa você diagnostica todo o perfil genético da bactéria, né, do bacilo, você pode ter um tratamento mais eficaz, individualizado para esse paciente, né? Então, é um futuro muito promissor nesse sentido. A própria LF-LUAN, que é a fita para diagnóstico da tuberculose na urina em pessoas imunodeprimidas. Então, foram várias tecnologias. Então, o objetivo do mundo foi diagnósticos de tuberculose resistente mais oportunos, tratamentos mais curtos e seguros para adesão ao tratamento, para diminuir efeitos adversos. Em relação à infecção latente, também foram objetivados o esquema mais curto, para possibilitar melhor adesão e com menos efeitos adversos mais seguros. E em relação a um gap, que ainda temos bastante em relação ao diagnóstico, é da infecção latente da tuberculose. Ainda precisamos muito do IGRA e do PPD, e a gente sabe que são métodos limitados, eles não têm sensibilidade muito boa. Então, por isso, internacionalmente, quando você pensa em risco-benefício de você tratar a pessoa da ILTB ou usar um desses métodos, muitas vezes é melhor você tratar a ILTB, mesmo sem diagnóstico. Pode passar. Então, mostrando como se dá o processo dessas incorporações aqui no SUS, então foi constituída a Conitec. Antes da Conitec, já tiveram vários decretos e portarias que nem eram dentro da SCT. Foi reformulado essa comissão no ano de 2011, quando foi criada essa lei, e foi colocada essa comissão dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, a partir de 2011, que se construiu o grupo da Conitec mesmo, e a regulamentação tem um decreto aí que mostra como ela se organiza. Que tem um grupo deliberativo, que ele é multiprofissional, com várias representações, tudo oficialmente nesse decreto. Então, primeiro, pode ser empresa, pode ser o próprio ministério, elabora um dossiê querendo incorporar uma tecnologia X. Aí, com esse dossiê, mesmo a empresa, o próprio Ministério, manda para a Conitec para a avaliação, para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, no caso. A Conitec, quando recebe essa demanda, ela vai fazer os seus estudos internos para avaliar se essa demanda é pertinente ou não. Vai ver estudos de segurança, eficácia, custo-efetividade, impacto orçamentário. Então, depois de todos esses estudos, a apresentação dos resultados desse estudo para essa plenária da Conitec, que é essa comissão, que é regulamentada em portaria, pelo decreto. Nessa reunião, esse grupo vai definir se concorda ou discorda com essa incorporação. Aí vai para uma consulta pública para todo mundo ver isso, fica em consulta pública no tempo determinado, e depois retorna para a consulta pública para dizer se vai ser aprovada ou não. E depois dessa aprovação, vamos dizer, foi aprovada. Aí que se inicia o processo de aquisição e a disponibilização dessa nova tecnologia do SUS. Então, dependendo da tecnologia, se tem registro ou não no país, como se dá esse processo de aquisição, esses estudos estão disponíveis ou não, esse processo todo demora no mínimo uns 2 anos. Então, não é uma coisa simples. Mesmo se a gente tem super interesse, necessidade, mesmo colocando as demandas internas como prioridade, é um processo bem longo até que o remédio ou um novo exame esteja disponível lá na ponta para o serviço de saúde. Pode passar. Então, mesmo em todo esse cenário, o Ministério da Saúde tem se organizado para incorporar essas novas tecnologias aqui no SUS. Apesar de todo esse tempo a gente tentando incorporar no ano, e apesar da pandemia, no ano de 2020, foi um ano que a gente conseguiu o número de avaliações e aprovações pela Conitec. Então, foi aprovada a cultura líquida automatizada, que apesar de ser um método antigo, ele já é utilizado pelos estados, por 16 estados no país, mas ele não era incorporado no SUS, então os laboratórios não conseguiam recurso no sentido de pagar essa cultura líquida, recurso vindo do Ministério Federal, né, do Ministério da Saúde. E também é um método caro, não é um método barato. Então, vendo crise econômica e tudo, os estados estavam com dificuldade de manutenção desse método. Então, com essa nova incorporação, a gente está conseguindo uma aquisição centralizada para utilizar na nossa rede. Foi comparada pela Maria de Bedaquilina,
Então, a gente vai atualizar o protocolo da tuberculose drog-resistente, o IGRA para infecção latente, a rifampicina para LTB e o LAM para diagnóstico de HIV, de tuberculose em pessoas que vivem com HIV. Pode passar. Então, só mostrando um pouco, com a bedaquiline e delamanida, nossa intenção é atualizar o protocolo de tratamento da TB resistente, botando os medicamentos agora todos orais, substituindo os injetáveis e atualizando a recomendação conforme as recomendações internacionais. Então, o tratamento seria por 18 meses, como é hoje, mas possibilitando todo o tratamento oral, que provavelmente vai ajudar também na adesão ao tratamento. Pode passar. Sobre o IGRA, ele vai ficar disponível na rede, mas a gente sabe que o IGRA não é tão simples assim a logística. Então, a gente vai priorizar alguns centros que têm facilidade de coleta de sangue e incubação rápida desse sangue. E vai ficar disponível na rede para HIV, para contatos e para transplantes de célula-tronco. Em relação à rifampicina, a gente já deveria estar com a rifampicina aqui no Brasil, mas a pandemia, infelizmente, fez o laboratório produtor ter dificuldades na entrega. Então, a gente imagina que vai chegar nos próximos meses. O aprovado no SUS foi o esquema 3HP, que é de 12 doses semanais. Existe também a possibilidade de um HP, que seriam um mês de tratamento, mas de uso diário, que também pode se utilizar, mas no SUS foi incorporado esse de 12 doses semanais. Então, imaginamos que a rifampicina vai facilitar a adesão, ampliar a utilização, a investigação e o tratamento da infecção latente, para a gente realmente conseguir diminuir o número de casos no futuro, né? O LAM, ele é para diagnóstico de tuberculose em pessoas que vivem com HIV com CDH menor que 200. Então, ele é uma tecnologia muito fácil, uma fita, na urina, então vai facilitar bastante o diagnóstico de TB em pessoas com imunodeficiência. Pode passar. Então, esse é o meu último slide, só falando que a gente tem necessidade de novas tecnologias, mas depende muito de esforços conjuntos e leva um tempo longo. Então, muitas vezes, faz-se um grande investimento em academia ou em laboratórios produtores para ter evidência e tudo, e esse esforço demora muito tempo e muitas vezes a TB não tem esse tempo. É um pouco o que a OMS fala hoje em dia. Eles estão validando muito tecnologias com base de dados de vida real, porque você fazer um estudo randomizado, duplo cego, para saber se um medicamento é eficaz ou não para a TB, pode demorar no mínimo uns 10 anos. Mas muitas vezes, você utilizando ele na rotina, pegando base de dados de vida real, você consegue já ter uma avaliação para saber se vale a pena investir nessa tecnologia ou não. Apesar de termos muitas tecnologias novas, a gente sabe da lentidão da implementação dela nos países. Isso não é só do Brasil, isso existe em outros países também, que tem todas suas regras, tem a questão de regulamentação da agência de registro, como a nossa Anvisa. Então, a implementação não é tão rápida quanto a gente queria. Então, por exemplo, a bedaquiline já está validada pela OMS desde 2013, 2014, e só vai começar a ser utilizada agora no Brasil em 2021. Então, realmente, esse processo é lento. As novas tecnologias, geralmente, ainda têm alto custo, o que dificulta muito a gente utilizar elas em saúde pública. Na verdade, deveria se ter um trabalho conjunto, não só do país, mas da OMS, de agências internacionais, na tentativa de baratear essas tecnologias, que você implementar uma tecnologia nova, apesar dela ser muito boa, se ela for muito cara, a gente não consegue utilizar ela em larga escala, né? Com a Covid, a gente viu muito da redução da capacidade produtiva de laboratórios, seja de método diagnóstico, seja de medicamentos. Então, essas novas incorporações teve um grande atraso nesse processo de aquisição, porque os laboratórios não têm capacidade produtiva para trazer, para vender, né, o produto. Principalmente que nós somos muito dependentes da Índia, da China, onde teve um lockdown importante nesse ano de 2020. Infelizmente, o Brasil, em relação ao TB, tem uma grande dependência do mercado internacional. Então, a gente, mesmo com laboratórios produtores nacionais, depende de IFA, né, de insumos farmacêuticos vindos de outros países. Então, deixa a gente, muitas vezes, como a pandemia da Covid mexeu no mundo todo, a gente fica um pouco à mercê desse mercado que é tão difícil e tão competitivo, né? E somente com a pesquisa, com a inovação, que a gente vai alcançar as nossas metas para eliminar a tuberculose com prevenção de público. A gente sabe que
Trabalhar com pesquisa não é fácil, tem vários fatores que influenciam nesse processo, mas sem ela a gente não consegue realmente, foi o que o Arthur falou até, não consegue nem incorporar novas tecnologias, nem avaliar se essa tecnologia foi eficaz ou não no seu contexto. Cada país é um país, cada local é um local, então não dá para você saber se aquela tecnologia foi eficiente naquele ambiente ou não. Acho que era a última. Pode falar. Obrigada, era isso. Gente, obrigada, Fernanda, pela sua apresentação, foi bastante objetiva, claro, também você conseguiu cumprir o tempo. Então, parabéns para os dois, né, que acabaram deixando um bom tempo para a gente fazer as discussões. Eu vou já aproveitar e vou fazer uma primeira pergunta, Frânio, para você, que é com toda a sua experiência, né, você que viu a história da pesquisa da tuberculose acontecer no Brasil, né, você é um militante da pesquisa, e você também acompanhou a evolução da pesquisa em tuberculose no cenário internacional. Na sua opinião, o que você considera que é possível, nesse momento de pandemia e de crise econômica que o país está vivendo, qual que é a saída para a pesquisa acadêmica e como que a pesquisa acadêmica pode ajudar a tuberculose a continuar o seu percurso pela eliminação? Como é que você vê isso? Bom, no momento de crise como estamos agora, a pandemia do Covid, né, com 300 mil mortes até agora, já passou, é uma tragédia, é uma tragédia. Não vou entrar em detalhes, mas é uma tragédia. Uma tragédia. Para o Brasil, não há comparação com a crise que nós tivemos na década de 80 com a AIDS, né? O Covid é muito, muito mais, muito pior, né? E na época nós não conseguimos, eu participei do primeiro programa Banco Mundial da AIDS, final de 80, no Vinho era, e já havia o problema da interação do programa de AIDS e tuberculose. E eu sempre sonhei, e eu acho que ainda acho isso, a saída para problemas assim nacionais ou internacionais é parceria, é reunir forças para suplantar as fraquezas de cada setor, né? Então, voltando, todo mundo, inclusive eu, se sabe, apostei muito nos BRICS, porque era juntar 5 países com uma capacidade enorme, né? Cada um com a sua especificidade, e poderia ser um grande alento para o mundo. Mas agora, sua pergunta, mas foi agora no contexto da Covid. Nós não temos orçamento de pesquisa, ainda mais agora nos últimos anos, que a pesquisa, o orçamento a pesquisa diminuiu 60% desde 2016, para quem não sabe, né? É muito difícil fazer pesquisa porque não tem financiamento. Nós estamos com um êxodo, uma saída antes do Covid enorme de pesquisadores do Brasil jovens. Eles estão indo embora. É o famoso brain draining, drenagem de cérebros, né? O que nós temos feito, o financiamento foi alocado todo para o Covid, basicamente. E com razão, porque é a grande tragédia, né? Para pesquisa. Então, quem está com tuberculose, seja o pesquisador junto, de preferência com o governo, vocês, o Estado, o município, é focar na tuberculose e Covid. Essa é uma forma, isso teve edital para isso, alguns estudos foram aprovados, quer dizer, é uma forma de você sobreviver, né? Mas, na verdade, é uma boia no oceano, e assim, ao longe, a gente está vendo o transatlântico afundar, né? Que é o nosso país, né? É muito triste. Estamos esperando aí alguém nos resgatar no oceano. Frio, com gelo. Mas eu acho que eu não vejo... o sonho que nós tínhamos em 2015, 2016, era um consenso nos BRICS, e nós também, criar uma comissão nacional para desenvolver pesquisa e controle da tuberculose, que reunisse o Ministério da Justiça, cobrisse as prisões, Ministério da Economia para ver financiamento, Ministério de Ciência e Tecnologia para trazer a academia, de fato, para junto do Ministério, né? Porque o Ministério, quem faz pesquisa no Ministério, basicamente é a Fiocruz, mas a Fiocruz ela tem uma outra lógica. Perdão, gente, tocou o celular aqui. A Fiocruz é governo, e nós, da academia, das universidades federais, estaduais, nós não somos considerados governo, infelizmente. Então, nós estamos
fora do baile, vamos chamar assim, né? Todo ano, o que sobra de financiamento do Ministério da Saúde, esse dinheiro é gasto no Ministério da Saúde, com toda a razão, né? Então, no MEC, a gente, das federais principalmente, temos tido muita dificuldade para sobreviver nos últimos 15, 20 anos. Piorou muito de 2015 para cá, porque o país começou a ter problemas financeiros e depois políticos, né? Não sei se eu te respondi, mas é a minha visão agora. Esperar para depois tentar retomar a questão da Comissão Nacional, tentamos trazer os políticos para nos ajudar, mas não surtiu efeito, na minha opinião. Responde. Obrigada, Fran. A próxima pergunta que a gente recebeu aqui é para a Fernanda, né? Na verdade, o que acontece? Com tantas tecnologias que o Ministério tem incorporado, as pessoas até acabam ficando na dúvida em que etapa do cuidado que elas entram, se é no diagnóstico, no tratamento, etc. Então, uma das perguntas que apareceu é se a tuberculose é prioritariamente no pulmão, como é que o TB-LAM faz o diagnóstico na urina? O TB-LAM é uma proteína, identifica um metabólito da resposta imune ao bacilo, na verdade, né? Então, pessoas com imunodeficiência, no caso, quem tem HIV com CD4 menor que 200 e tem tuberculose ativa, a própria resposta imune do organismo na tentativa de destruir o bacilo produz essa substância que é identificada na urina por meio dessa fita. Isso não ocorre em adultos, isso não ocorre em pessoas sem imunodeficiência, tipo um CD4 acima de 200. E o interessante é que tem muitas pesquisas agora com a própria LF-LAM, essa mesma detecção dessa substância, com crianças pequenas, crianças menores que 5 anos, e aparentemente são promissoras também. Então, nesse processo agora de avaliação. Então, mas atualmente, essa tecnologia está validada só para HIV menor que 200. Então, é um metabólito. Então, o sistema imune da pessoa, apesar de não ser eficaz, apesar de ter uma imunodeficiência, ele, na tentativa de degradar o bacilo, libera essa substância que é LAM, da micobactéria, que é a identificação de certeza que o bacilo está ali e ativo. Obrigada, Fernanda. A Frândia, tem uma pergunta aqui para você que é até bem interessante, né? A pergunta é a seguinte: para a Covid, né, que foi essa pandemia, a gente os cientistas conseguiram desenvolver uma vacina em mais ou menos 12 meses. A pergunta é, por que não tem uma vacina para TB? Na verdade, tem, né? A vacina que é a BCG. Mas o que eu acho que a pessoa está perguntando é que a BCG tem uma validade menor, né? Então, talvez não tenha tanto impacto de uma vacina para a Covid. Quais são os desafios para desenvolver uma vacina mais protetiva, talvez por um período de vida mais longo, ou uma vacina terapêutica? Quais são as dificuldades? Você podia falar para a gente? Bom, primeiro, a pergunta é por que a Covid teve uma vacina em 1 ano e a tuberculose não tem vacina há 2 milhões, muito séculos. Primeiro, porque o bacilo tuberculose ele é muito mais esperto do que o vírus, né? O bacilo tuberculose, atualmente, com os medicamentos, ele não causa tanta mortalidade como o Covid. Para quem sabe a história, em 1800, a Revolução Industrial em Londres, a taxa de mortalidade por tuberculose era 800 por 100 mil. Era muita morte, né? Então, aquilo, de fato, chamava a atenção da sociedade. Mas depois, com os medicamentos da década de 40, a tuberculose passou a ser considerada doença de pobre. Então, é muito difícil você convencer financiadores, ainda mais no nosso mundo neoliberal, para alocar financiamento para desenvolver vacina. Então, essa é uma resposta, tá? Nós não temos vacinas, por um lado, porque o bacilo é mais complicado você desenvolver vacina, por vários motivos, né? Diferente do vírus. E segundo, não tem muito interesse financeiro, porque tudo, na verdade, gira em termos de finanças, né? A saúde virou um negócio no mundo. Então, mas como a Covid afetou o mundo todo, todas as classes sociais, né, e todos morrem, né, não interessa se morre mais quem é a população mais baixa do nível socioeconômico, a gente sabe no mundo todo, né, mas eu fico muito feliz, assim, admirável capacidade, com todas as minhas críticas, admirável a capacidade do mundo, do ser humano, de rapidamente, academia, governo e
e indústria, né, nacional, internacional, as parcerias, desenvolveram várias vacinas, né? E hoje, eu ia comentar isso, mas fiquei feliz porque hoje o Butantan disse que está com a vacina nacional. Pronto, estou tão feliz, vocês não têm noção. Mas voltando, é muito difícil desenvolver vacina para tuberculose. Tinha algumas vacinas, tem algumas no pipeline. Todo mundo estava com grandes sonhos, uma vacina que deu chabu, acho que uns 4 anos atrás. Mas tem algumas vacinas no pipeline. Então, nós temos poucas vacinas porque não tem investimento, né? Mas também porque é difícil desenvolver vacina para tuberculose, não é fácil. E eu, sinceramente, não falei na minha fala, nos meus comentários, para mim, a grande inovação que, de fato, vai impactar nos indicadores da tuberculose é a vacina. Não é um novo teste diagnóstico, não é um novo medicamento para tuberculose resistente ou antígeno, vai ser uma vacina. É a mesma coisa da Covid. Com o Covid, de fato, a gente está vendo a queda brutal, inicialmente em Israel, agora nos Estados Unidos, da infecção e mortalidade. Então, e a tuberculose. Então, meu sonho sempre foi mas é muito difícil desenvolver vacina de tuberculose. Quem é da área sabe muito mais que eu estou apenas comentando o que eu acompanho, né? A China mostrou lá no México, em 2018, no Congresso da União, ela fez um seminário só da China. Eles estavam com 10 vacinas no pipeline de tuberculose, e ninguém sabia. O próprio NIH não sabia. Então, eles têm uma capacidade que, infelizmente, o Brasil não tem. Mas hoje, fico feliz que tem do Butantan, me parece, também li que a Fiocruz vai apresentar uma outra vacina da Fiocruz no segundo semestre. Então, nós temos um parque de cérebros que pensam da ciência, né, muito importante. Mas esse grupo de músicos, vamos chamar assim, não quero, precisa de um maestro. Porque sem um maestro, a orquestra não toca. Entendeu? Isso é o que falta na área de produção de vacina, medicamento e diagnóstico para tuberculose. Nós temos que ter um maestro. Vocês do programa, já comentamos tantas vezes, vocês focam na assistência, né? A Fernanda acabou de falar, vocês tentam, na verdade, incorporar, e muito difícil avaliar o impacto, que para mim é o mínimo que poderia ser, né? Até para você se valeu a pena economicamente, se impactou indicadores, né? Por exemplo, vocês sabem, hoje já sabemos que o Dinexper é ótimo, mas ele não trouxe impacto epidemiológico, não diminuiu a mortalidade no geral, uma modesta queda da mortalidade em HIV, não aumentou o número de casos notificados, né? Ele aumentou a confirmação, mas, enfim, nós precisamos de novas tecnologias point of care, nós não temos, né? Mas, enfim, não sei, desculpe, Denise, não sei se eu respondi a pergunta que você enunciou. Não, foi ótimo. Acho que a gente também ouve com muita atenção essas suas respostas, porque a gente sempre aprende, viu, Fran? A próxima pergunta é para a Fernanda. Deve ser alguém da assistência perguntando sobre as novas incorporações de medicamentos. Se quando entrar a bedaquilina e a delamanide, se a gente vai precisar de cuidados especiais no segmento dos pacientes. Então, toda nova incorporação, principalmente de medicamento, é lógico que a gente espera que o acompanhamento seja próximo. A gente está tentando organizar internamente aqui na SVS, também junto com a Anvisa, uma melhor farmacovigilância desses medicamentos, para tentar ver se há alguma alteração nas pessoas em relação a isso, né? Uma vigilância melhor em relação a isso. A gente sim vai dar algumas recomendações, principalmente em relação à assistência de segmento, que é o eletrocardiograma, principalmente para as pessoas que vão usar bedaquilina, junto com outros medicamentos que já podem dar esse tipo de alteração, né? Como, por exemplo, as quinolonas. Então, você vai usar bedaquilina com quinolona, pode ampliar o intervalo QT no eletrocardiograma e dar algumas arritmias. Então, a gente vai recomendar um controle melhor nesse sentido. E se usa outros medicamentos já que dão essa alteração, como, por exemplo, a clofazimina. Então, não vai ter assim, nenhum critério muito especial. Na verdade, nossa intenção é mudar mesmo o esquema de tratamento atual, atualizando ele. A gente sabe que os injetáveis são muito mais tóxicos para as pessoas hoje do que os próprios novos medicamentos. Os injetáveis podem dar insuficiência renal, podem dar perda da audição.
E mesmo assim a gente utiliza isso há décadas, né? Então, esses vão passar a ser a segunda opção de tratamento quando esses novos medicamentos não puderem ser utilizados. E a gente está preparando já, com o apoio de especialistas aí de todo o Brasil, um manual, tipo um capítulo novo de TB resistente, mostrando essas novas incorporações e as novas recomendações em relação ao manejo clínico dessas pessoas, né? Então, aproveitando, tem mais uma para a Fernanda e depois para a Fran. Fernanda, com tudo isso que está acontecendo no país, as pandemias, você enxerga alguma mudança nas populações vulneráveis no futuro? Você acha que as prisões vão continuar sendo um grande desafio? Como é que você vê o Brasil no futuro? Então, com essa pandemia, realmente nós estamos com um problema muito grave, né? E temos um impacto econômico importante também, que vai se refletir por décadas. Como a tuberculose é multifatorial, é ligada à pobreza, é de determinação social, então está ligado diretamente às condições de vida das pessoas, com certeza a gente espera que esse problema se perpetue durante anos, né? A gente não sabe ainda qual proporção isso vai ter, porque com o Covid também, a gente sabe que as pessoas estão usando máscara, então a gente não sabe se também ao longo dos anos isso vai se refletir diminuindo da contaminação ambiental da tuberculose, seja em serviços de saúde, seja em comunidades. Mas com certeza, o fato das condições de vida das pessoas cair ao longo do tempo, a gente espera que o número de pessoas com tuberculose possa aumentar. E, consequente, a qualidade de vida, né? Tá, então, eu já vou aproveitar, Fran, a próxima é para você e talvez a gente já possa começar a encaminhar para o final. Então, quando você responder, você já pode fazer as suas considerações. Chegou uma mensagem para você dizendo que a pessoa adora ouvir você falar, que sempre aprende quando você fala, que sempre você traz alguma inspiração. E aí, vou aproveitar a pergunta dessa pessoa, né, e me incluir nessa coisa da inspiração, que você inspira a todos nós. E nesse momento tão difícil para a tuberculose, você já pegou momentos melhores, né, e já pegou momentos piores. Quais seriam as palavras que você teria para dar para a gente? Palavras de otimismo, assim, de coisas boas que você selecionaria para o futuro. Não precisa pensar muito, não, a Fran. Mas olha, lembra da sua responsabilidade, né? Porque tem alguns ouvintes aqui, as pessoas que estão assistindo, na verdade não são ouvintes, são as pessoas que estão assistindo, tem essa, né? Se sentem inspiradas pelo que você fala. Então, é isso que é a pergunta. Tá. A pergunta para mim é muito difícil, porque eu não estava pensando, estava apenas tentando me rearrumar emocionalmente, internamente. Nós estamos num momento muito ruim no mundo, não só no Brasil. O mundo está passando por momentos de trevas, todos os países, se forem ver. É a fase, né? Então, eu estava pensando assim, como eu falo sempre na faculdade, eu sou professor de medicina e sou médico, né? Qual é a minha missão? A minha missão é o meu paciente e o meu aluno, né? Então, eu tenho que fazer tudo para com que eu possa, de fato, promover saúde, auxiliar meu aluno a ser um bom médico, que entenda de evidência científica, que olhe o paciente com cuidado, né? Que seja humano, seja humanista. Porque hoje as tecnologias, isso eu aprendi na década de 70, meu professor, meu mentor chamava a atenção, Frane, com as tecnologias, a nossa capacidade da interação paciente e médico vai acabar. Vai ser tudo técnico, né? Isso me lembra Nietzsche, para quem mais Heidegger, perdão, que é o mundo da técnica, né? E isso é muito triste, mas eu acho que se nós focarmos no bem do outro, no caso paciente e família, e do aluno para mim também, e ser resiliência, e acreditar e não desistir, né? Agora, o que é importante é não desistir, mas também não ficar quieto com os problemas e desencontros que nós estamos vendo, atitudes médicas que eu não consigo entender. Isso é um erro da formação médica. Como eu falei para vocês, a evidência científica nunca existiu na década de 70. Então, os médicos mais antigos, eles não sabem o que é isso, né? Mas
tem a questão de todo no congresso, você tem que obrigação de como é que sabe, se atualizar, né? Mas eu fico muito triste com o que eu estou vendo com a minha classe médica. O CFM também não toma atitude, né? E a população usuário fica refém, né? Mas não podemos desistir, porque a nossa missão, né, pelo menos a minha, né, eu acho que todo mundo que trabalha com tuberculose, quem está na tuberculose tem um viés, tem um viés. Não está preocupado. A prioridade não é as suas, como é que se chama, as suas demandas. A prioridade é o paciente, é a coisa coletiva. Eu queria aproveitar para fechar, então, eu queria que vocês pensassem por que, na verdade, o Covid foi controlado no Oriente, na China e Vietnã comunista, mas não é no Japão, no Taiwan e Coreia do Sul capitalista. Então não tem a ver com o sistema ideológico. O que eles controlaram e já estão a vida normal. Normal. Por que o Ocidente todo, nós, inclusive Rússia, a Europa toda, rica, poderosa, Estados Unidos, por que nós não conseguimos controlar 500 mil mortes nos Estados Unidos, 300 mil no Brasil? E a Europa continua, a Alemanha vai ter a terceira onda. Então tem algo aí diferente que é do Ocidente, que é da nossa cultura. Porque no Ocidente, a prioridade somos nós, é o indivíduo, é o indivíduo, é o indivíduo. A gente não toma atitudes já pensando no coletivo. Tuberculose é isso. Nossa atitude tem que ser para o coletivo, porque a população vulnerável, ela não tem condições, não tem alimentação, ela não tem até como vai pensar sobre como controlar a tuberculose, como participar, né? No Oriente, não. Capitalista ou comunista, não é ideologia, não é. É cultura. É cultura. A prioridade para eles é o coletivo. Depois vem o indivíduo. Esse é o meu comentário final. Obrigada, Frane. Então, vou convidar a Fernanda para as considerações finais também. Obrigada a todos. Acho que a Frane já falou tudo, né? Acho que a gente tem que ser resiliente mesmo nesse período. Queria também aproveitar e agradecer os profissionais de saúde, que foi o que a Frane falou. Quem trabalha com tuberculose é diferenciado, né? Pensar mais no outro do que, muitas vezes, em si próprio, nas famílias e no seu processo individual. Isso é bem legal. E a gente sabe que os profissionais de saúde estão sobrecarregados, sabemos que está difícil o trabalho na ponta, sabemos que várias pessoas foram designadas do trabalho com tuberculose para trabalhar com Covid, mas a gente valoriza muito vocês. Acho que todo mundo está bem motivado, empenhado em tentar trabalhar com Covid, porque é uma realidade nacional, não tem como a gente fugir, mas também de pensar nas pessoas com tuberculose. Então, acho que queria primeiro agradecer a essas pessoas que estão todas na ponta aí. E tentar, assim, motivar. Pensem em tuberculose. A gente sabe que os diagnósticos estão baixos, a gente sabe que as proporções do abandono e do óbito a gente ainda nem sabe, porque os dados de 2020 não estão disponíveis nesse sentido. Mas a gente depende de você, profissional. A gente depende de você para pensar em tuberculose, para identificar as pessoas, para fazer todo o processo de diagnóstico e tratamento. Então, não adianta a gente aqui da vigilância só recomendar e falar. A gente sabe que precisa de vocês. Então, acho que é a motivação de que vocês não podem esquecer que tuberculose é essencial, que tuberculose ainda existe e que estamos num caminho, assim, longo. A eliminação da tuberculose ficou um pouco mais difícil, mas a gente não pode diminuir as esperanças por causa disso. Acho que a gente tem que unir esforços, unir a academia, a sociedade civil, a política, né, o legislativo, a equipe de vigilância, assistência. Acho que somente juntos a gente vai conseguir, cada um fazendo a sua parte, avançar no futuro em prol da eliminação, né? Mas é isso. Obrigada a todos. E a Frane, a gente vai te chamar mais vezes para você dar Ibope, viu? A gente teve mais de 400 acessos, são as afranetes aí que estão entrando na nossa chamada. Então, agradecer a todo mundo que entrou, né? Sexta-feira à tarde é um dia que é pouco convidativo, mas que estamos juntos na tuberculose. Tá bom. Obrigada, muito obrigado. Muito obrigado.